Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui então do Matemática com Edu. E hoje a gente vai fazer exercícios resolvidos de radiação, uma continuação da aula anterior que foi exercícios resolvidos de potenciação. Galera, aqui desse lado esquerdo eu tenho as propriedades de potenciação e do lado direito as propriedades de radiação. Caso vocês não se lembrem de alguma delas, vocês podem voltar o vídeo, beleza? Vamos lá então para algumas observações importantes. Eu não disse para vocês que toda raiz é uma potência de expoente fracionário? Basta eu pegar o índice e passar como denominador do expoente do radicando. Se é uma fração, eu posso simplificar em cima e embaixo por um mesmo número que eu não vou alterar ela. E, consequentemente, eu não vou alterar a minha raiz. Então, pessoal, eu posso simplificar em cima e embaixo por n, certo? Então, é o seguinte, o que isso quer dizer? Que eu posso simplificar o índice b com o expoente c. E se eu posso simplificar a fração que eu não mudo ela, eu posso multiplicar por um valor que eu também não mudo ela, certo? Assim como eu posso simplificar índice com expoente do radicando, eu posso multiplicar o índice e o expoente do radicando por um mesmo número n também. Vamos lá então para o primeiro exercício, calcule ou simplifique. Eu tenho aqui a letra A, que é a raiz quadrada de 162. 162 ele não tem uma raiz exata, pessoal. Então, o que eu vou fazer para melhorar isso daqui? Percebam que 162 ele é 2 vezes 81. Eu sempre tento escrever a raiz como uma multiplicação de um fator que tenha uma raiz e o outro, né, que não tenha. Aí esse 81 aqui, ele é um quadrado perfeito, né, porque a gente está tratando de raiz quadrada, então eu escolhi o 81, é o maior quadrado perfeito que eu consigo como fator para o 162, beleza? Se eu tenho uma multiplicação no radicando, o que eu posso fazer? Abrir na multiplicação de raízes, né, de mesmo índices. Raiz quadrada de 2 não tem o que fazer. Raiz quadrada de 81 é 9. Então, isso daqui é 9 raiz de 2, né? Não altera eu mudar a ordem dos fatores, beleza? Vamos então para o item B. Raiz cúbica de 2 elevado à quinta. Vocês concordam comigo que 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 3 mais 2? Né? 3 mais 2 é 5. Se eu tenho uma soma no expoente, o que eu posso fazer com essa soma? Abrir na multiplicação de potências de mesma base. Então, é o que eu fiz aqui, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Aí, eu abro na multiplicação de raízes de mesmo índice, beleza? Então, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4. Pessoal, quando eu tenho índice e expoente iguais, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar eles, sobra só o 2. E aí, raiz cúbica de 4, que não tem o que fazer. Eu posso simplificar aqui direto, porque é a mesma coisa que eu pegasse esse índice aqui e passasse como denominador do expoente 3. Aí ia ficar 2 elevado a 1, que é 2, né? E eu escolhi justamente 3 mais 2 aqui no expoente, porque eu iria separar, iria ficar 2 ao cubo, e esse 2 ao cubo, ao separar de novo, né, na multiplicação, só que dessa vez de raízes, ele iria conseguir sair, tá bom? Então, sempre tento ali manipular a raiz para que, de alguma forma, algum fator dela saia da raiz, isso se ela não tiver a raiz exata, tá? Vamos então para o item C, raiz cúbica de 243 dividido por raiz cúbica de 3. Se eu vou tentar resolver separadamente essas raízes, eu não vou conseguir. Então, eu posso usar aquela propriedade que me diz que se eu tenho divisão de raízes de mesmo índice, conservo o índice, divide os radicandos. 243 dividido para 3 é 81. Raiz cúbica de 81 é quanto, pessoal? 81, se você fatorar ele é a mesma coisa que 3 à quarta. E 3 à quarta é a mesma coisa que 3 elevado a 3 mais 1, que é a mesma coisa que 3 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Beleza? É o que eu tinha feito aqui, ó. 3 mais 2, aí eu abro na multiplicação de potências de mesma base.
Já já eu vou mostrar um exemplo como que se fatora um número, né? Se você não está lembrado aí, para você recordar. Se eu tenho uma multiplicação no radicano, né, por uma propriedade da radiação, eu abro na multiplicação de raízes de mesmo índice e vai ser então 3 raiz cúbica de 3, né? Esse 3 aqui vai cortar com esse e raiz cúbica de 3 não tem o que fazer. Vamos lá, B. Raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Eu posso multiplicar os índices. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, 6. E se você fatorar 64, né, vai dar 2 elevado à sexta potência. Aí, o que eu faço? Simplifico esse 6 com esse 6, que é a mesma coisa que passar dividindo aqui, né? E vai dar 2. Vamos, então, para o E. Galera, sempre que a raiz ela for grande, quer dizer, o radicano ele for grande, e você não consiga ali calcular de cabeça o valor daquela raiz, você pode fatorar. O que seria fatorar um número? Fatorar, galera, é você decompor aquele número em fatores primos. Então, ó, eu vou colocar aqui uma linha vertical, e aqui do lado direito dessa linha, eu vou apenas escrever números primos. E para cada número aqui do lado direito, eu vou dividir por aquele número primo. Então, e eu vou começando os primos de ordem crescente, beleza? Então, eu pego 2, depois o 3, beleza? Então, vamos lá, 5.184. Dá para dividir pelo nosso primeiro primo de todos, que é o 2, né? Então, venho aqui, divido para 2, vai dar 2.592. Aí você faz a pergunta, novamente é divisível por 2? Se for, você coloca o 2 aqui do lado direito. Se não fosse, você iria por 3, né? E se não desse, aí você ia pegando os sucessivos primos, beleza? Que seria o 5, depois o 7, depois o 11. Mas, no caso, é divisível por 2. Então, 1.296. Aí daria por 2, né? 648. Dá por 2 de novo. 324. Dá por 2 de novo. 162. E agora, galera, percebam uma coisa. Em vez de eu continuar essa fatoração aqui, ó, por 2 ele ia dar 81, por 3 ele ia dar 27, eu não preciso fazer isso, né? Por quê, galera? Porque o 162 eu já sei que ele é 2 vezes 81, beleza? Então, posso escrever o 5.184 como sendo 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes o 162, que é 2 vezes 81. Mas se o problema, galera, pedisse decomponha esse número aqui em fatores primos, eu já não poderia fazer isso, porque o 81 ele não é um fator primo, certo? Mas no nosso caso, como a gente quer calcular a raiz quadrada desse número, vamos ser mais espertos aqui e vamos colocar direto dessa forma. E esse 2 elevado à quinta, né? Porque eu tenho 5 vezes o fator 2 aqui. 2 elevado à quinta vezes 2 é 2 elevado à sexta. Concorda comigo? Então, é isso que eu vou fazer. 5.184 é 81 vezes 2 elevado à sexta. Eu primeiro abro isso daqui na multiplicação de raízes de mesmo índice. Então, vai ser raiz quadrada de 81 vezes raiz quadrada de 2 elevado à sexta, né? Raiz de 81 é 9. E raiz quadrada de 2 elevado à sexta, eu vou pegar esse índice 2 aqui e passar como denominador do expoente do radicando. 6 sobre 2, 3. 2 elevado ao cubo, né? 8. 9 vezes 8, 72. Vamos então para o item F. Como eu tenho aqui multiplicação de raiz de mesmo índice, o que eu posso fazer? Agrupar todo mundo na mesma raiz, né? Multiplicar todo mundo ali de dentro. Pessoal, esse 10 aqui, ele é a mesma coisa que 5 vezes 2. Esse 54, ele é a mesma coisa que 27 vezes 2. Pessoal, não compensa você multiplicar todo mundo aqui e fatorar depois o número, né, em fatores primos, e aí fazer que nem a gente fez no item E ali. Vamos fazer dessa forma aqui que é bem mais fácil. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. 2 vezes esse 2 aqui é 2 ao quadrado. E 27 vezes 27 é 27 ao quadrado. Eu posso pegar esse 27 com esse outro aqui lá da ponta, esse 2 aqui com esse, porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então você não necessariamente ali tem que ir da esquerda para a direita multiplicando os números. Vamos lá. Eu tinha essa expressão aqui, e o que eu vou fazer?
abrir na multiplicação de raízes de mesmo índice. Então ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 27 ao quadrado. Vocês concordam comigo que daí para cada raiz eu poderia simplificar o 2 do índice com 2 do expoente? Então, vamos então resumir isso. 5 vezes 2 vezes 27, né? Para não precisar ficar escrevendo um monte de coisa ali. 5 vezes 2, galera, é 10. 10 vezes 27 é só colocar um zerinho ali na direita, então 270. Vamos lá para o item G, então. Raiz sexta de x elevado à quarta. Como aqui o problema ele pede para calcular ou simplificar, no caso eu vou simplificar. Eu vou dividir o índice e o expoente por 2. Então, ao fazer isso, você chega em raiz cúbica de x ao quadrado. Como 3 e 2 não tem mais divisores comuns, o que eu faço? Eu paro por aqui, né? Não tem mais o que simplificar. E nem o que calcular, porque é um valor x. Vamos lá. Raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada de 8. Pessoal, pelo amor de Deus, não vai somar os radicanos aqui. Não pode fazer isso, tá? Não pode colocar raiz quadrada de 40. A gente só pode somar raízes exatamente iguais. É como se eu fosse, nesse caso, somar x e y. A gente não consegue somar x e y, certo? Eu consigo somar só x e x, né? Daí vai dar 2x no caso. Raiz de 32 é o seguinte, galera. 32 é a mesma coisa que 16 vezes 2. E 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Lembra daquela ideia que se o número aqui de dentro não é um quadrado perfeito, eu tenho que achar uma multiplicação para ele que eu consiga o maior fator que seja um quadrado perfeito e o outro que não é um quadrado perfeito? Então, é isso que eu fiz aqui no caso. Se você não conseguir ainda fazer isso que eu fiz, você fatora o número como a gente fez no item E, beleza? Aí eu abro, né, raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. Raiz de 16 é 4. Raiz de 2, né, deixa ali. Raiz de 4 é 2 e o raiz de 2 aqui já estava, repete ele então. Agora sim, ó, eu tenho 4 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Somando, né, vai dar 6 raiz de 2. É como se eu tivesse 4x mais 2x é 6x, beleza? Vamos então agora para um outro exercício, pessoal. Mas para isso eu preciso que vocês entendam uma coisa. Para compararmos dois radicais, estes devem ter índices ou radicando iguais. Então, nesse caso, eu tenho índices iguais aqui. Basta eu olhar para aquela raiz, pessoal, que tem o maior radicano. Quem que é maior aqui, 45 ou 64? É o 64, né? Então, raiz cúbica de 64 é maior do que raiz cúbica de 45, beleza? E isso é bem óbvio, né, galera? Se eu tenho aqui um número multiplicando 3 vezes para chegar no 45, aqui eu preciso de um número maior, né, multiplicado o mesmo tanto de vezes, para chegar no 64, né, que é um número maior do que o 45. Logo, raiz cúbica de 64 é maior. Raiz cúbica de 12 e raiz quinta de 12. Nesse caso, pessoal, eu vou olhar para aquele índice que é menor. Então, no nosso caso, é o raiz cúbica de 12. E isso, novamente, é bem óbvio. Ó. Para resultar um mesmo valor 12 aqui, eu tenho, nesse caso, um número multiplicando 3 vezes. E, nesse caso, um número multiplicando, né, um outro número diferente desse daqui, multiplicando ele mesmo 5 vezes. E como esses dois eles têm que chegar no mesmo 12, o que tem que acontecer? O número que multiplica eles 5 vezes tem que ser menor, porque senão iria passar de 12. Concorda comigo? Então é isso. Vamos lá para o exercício qual é o maior número. Então ele vai dar aqui, ó. Raiz quadrada de 10 e raiz cúbica de 28. O que acontece aqui, pessoal? Eles não têm nem índices iguais e nem radicanos iguais. Então, o que eu vou ter que fazer? Na maioria dos casos, eu vou ter que deixar os índices das duas raízes iguais. Como é que eu faço para deixar o 2 e o 3 igual? Logicamente, a gente vai ter que calcular o MMC entre 2 e 3. Fazendo o MMC entre 2 e 3,
você vai chegar em 6. Poderia também ser qualquer outro múltiplo de 2 e 3, por exemplo, o 12, ele é múltiplo de 2 ou de 3, mas para facilitar a nossa conta, né, porque 12 ia ser um número maior, a gente ia trabalhar com potências e índices maiores, a gente pega o mínimo múltiplo comum entre os números, tá bom? Para facilitar mais ainda, mas saibam que a gente poderia pegar qualquer outro múltiplo aí. Então eu sei que eu vou pegar o 2 e transformar em 6, e eu vou ter que pegar esse 3 e transformar em 6. Como é que eu faço isso, pessoal? Vamos pegar primeiro raiz quadrada de 10. Se não tem nada aparecendo aqui é 2. Como é que eu faço para transformar esse 2 aqui em 6? Basta multiplicar ele por 3. Se eu multiplico o índice por 3, eu tenho que multiplicar o expoente do radicano, que é 1, né, nesse caso, por 3 também. 2 vezes 3 é 6. E 10 ao cubo é 1000, beleza? Vamos lá. Raiz cúbica de 28. Vamos transformar em 6 também. Para eu transformar o 3 em 6, eu multiplico por 2. E o 28 também, o expoente dele, né, eu multiplico por 2 também. No nosso caso, o expoente dele é 1. 3 vezes 2 é 6. E 28 ao quadrado é 784. Tem índices iguais, né? Agora essas duas raízes. E eu vou olhar para o maior radicano. No nosso caso, é 1000, aqui no caso. Então, raiz sexta de 1000 é maior do que raiz sexta de 784. Só que quem que é raiz sexta de 1000? É a raiz quadrada de 10. Então, raiz quadrada de 10 é maior, beleza? Notem que eu tenho que pegar um múltiplo entre os índices, porque daí eu vou conseguir transformar esses índices em um múltiplo, beleza? Por exemplo, se eu pegasse um múltiplo de 3 que não fosse múltiplo de 2, por exemplo, 9, eu não conseguiria transformar esse 2 em 9. É por isso que eu pego sempre um múltiplo comum entre aqueles números. Vamos lá, raiz quarta de 51 e raiz sexta de 87. Esse daqui já vai dar números um pouco maiores, né? Múltiplo comum entre 4 e 6, né? O mínimo no caso, é 12. Aí como que eu faço para transformar o 4 em 12? Eu multiplico por 3. E eu também tenho que multiplicar o expoente do 51, que é 1, por 3. Aí vai ficar 4 vezes 3, que é 12, e 51 ao cubo, que é todo esse número. Pessoal, não precisa resolver 51 ao cubo, vocês já vão ver por quê. Mas eu resolvi aqui só para ficar mais nítido para vocês. Raiz sexta de 87. Como que eu transformo esse 6 em 12? Multiplica por 2, e aqui eu multiplico por 2 também. 6 vezes 2 é 12, e 87 ao quadrado é 7.569. Qual que é o maior aqui? Raiz 12ª desse número ou raiz 12ª desse aqui, né? 132.651. Esse número aqui, né? Logo, como esse número é igual a raiz quarta de 51, raiz quarta de 51 é maior. Pessoal, eu disse para vocês que não precisaria resolver, porque óbvio, né, que 51 ao cubo é maior do que 87 ao quadrado, né? Vamos aí, então, para exercícios um pouco mais complexos, né, contextualizados, e eu quero que você pause o vídeo e tente resolver essa questão. Lê todo esse texto aqui, eu não vou perder tempo lendo, porque simplesmente você pode pausar o vídeo e ler aí. Então, pausa o vídeo, tenta resolver e volta aqui para conferir, beleza? Pausou o vídeo, então vamos lá. Ele deu aqui A é igual a K, que multiplica M elevado a 2/3. Pessoal, M elevado a 2/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de M ao quadrado. Só pegar esse 3 aqui e passar como índice, né? O índice da raiz sempre está no denominador do expoente. Beleza. Ele diz para mim que depois a massa é multiplicada por 8. Então eu tenho aqui nessa expressão que a massa é elevada ao quadrado. Então, se a massa vai ser multiplicada por 8, então eu tenho que 8m vai ser elevado ao quadrado. É toda a massa que é elevada ao quadrado, beleza? Distribuindo esse quadrado aqui para o 8 e para o m, você vai chegar em 64 e m ao quadrado. Agora, pessoal, para que a gente consiga comparar com a expressão inicial aqui, eu vou separar isso daqui na multiplicação de raízes de mesmo índice. Vai ficar raiz cúbica de 64
vezes raiz cúbica de m ao quadrado. E esse raiz cúbica de m ao quadrado eu vou deixar novamente na forma de potência de expoente fracionário. Então vamos lá. Raiz cúbica de 4 ao cubo, né? 64 é 4 ao cubo. E aqui m elevado a 2 terços. Corta índice com expoente e você vai ter k que multiplica 4, que multiplica m elevado a 2 terços. Aí eu vou pegar esse 4 aqui e colocar na frente do k, beleza? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, após ser multiplicada por 8, pessoal, a massa, a área é dada por essa fórmula aqui. O que vocês podem perceber em comparação com essa formulinha, né, após a massa ser multiplicada por 8, com a fórmula inicial? O que mudou aqui? Ela foi multiplicada por 4, né? A área da superfície corporal. Logo, alternativa então, letra B, beleza? Vamos lá. Simplificando a expressão, tem esse negócio aqui, na qual x pertence aos reais positivos, obtém-se o quê? Né? Eu tenho as alternativas aqui então. Vamos lá, pessoal. X pertence aos reais positivos, ele está falando desse x aqui. Então o x ele é qualquer valor positivo, beleza? Reais positivos é qualquer valor positivo. Olha o que eu vou fazer com essa expressão aqui. Pessoal, esse x elevado a 3 sobre 2, eu poderia, né, escrever ele como uma raiz. Só que não ia me adiantar nada, porque eu ia ficar com raiz quadrada e aqui embaixo raiz cúbica. Então, olha só o que eu vou fazer. Esse raiz cúbica x à quarta, eu vou transformar ele em potência de expoente fracionário. Vai ser x elevado a 4 terços. Peguei esse 3 passei embaixo do 4 aqui. Agora sim, galera, eu tenho divisão aqui de potências de mesma base. Ó, apesar do expoente ser fracionário, isso aqui não deixa de ser uma fração, né? X elevado a 3 sobre 2 e x elevado a 4 terços. Então, se eu tenho divisão de potências de mesma base, o que eu faço? Conservo a base, eu faço expoente de cima menos o expoente de baixo, beleza? Agora, para fazer subtração de frações de denominadores diferentes, o que eu faço? Eu faço o MMC entre 2 e 3, que é 6. Aí eu divido esse 6 por cada denominador e multiplico pelo de cima. Então, ó, 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 3 é 9. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes menos 4, não pode esquecer do sinal, vai dar menos 8. 9 menos 8 é 1, beleza? E o 6 aqui deixa como tá. X elevado a 1 sobre 6, vocês concordam comigo que é raiz sexta de x? Só pegar esse denominador do expoente e passar como índice da raiz. Se eu tenho raiz sobre raiz, quer dizer, raiz dentro de raiz, multiplico os índices, já era, né? Raiz 12ª de x. E comparando ali com as alternativas, você vai então encontrar a alternativa letra A. Galera, era isso que eu queria passar para vocês. Então, radiação é bem simples aí, não é uma coisa muito difícil. Você só tem que tomar cuidado com as propriedades, coisas do tipo. Eu vou deixar uma lista também aí de exercícios para vocês fazerem em casa. E é isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Já tava me esquecendo aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí embaixo. Inscreva-se no canal.